o anticristo, este homem especial que deve aparecer muito breve na Terra. Aliás, ele está na Terra, né? Ele deve aparecer no cenário político internacional. E nós hoje vamos desenvolver um pouco mais. Mas na última quinta-feira, quando eu ministrava, eu fiquei então de contar aos irmãos e mostrar alguma coisa, e vamos fazer isso agora. Em setembro de 1990, eu não estava pregando, não estava pensando em escatologia, anticristo, nada disso. Eu tive um sonho, e quando Deus vai falar comigo em sonho, eu sempre pedi ao Senhor: Senhor, eu sou muito ruim de interpretar sonho, não entendo nada disso. Quem entende um pouco desse negócio é o pastor Matias. Então, quando alguém vem com um sonho para me contar, eu digo: não, conta para o pastor Matias que ele tem mais esse espírito de Daniel aí, de decifrar as coisas, sonhos e visões. E eu sempre orei ao Senhor que quando Ele quisesse falar comigo, num sonho, que Ele fizesse a coisa bem direta e bem clara, para eu não precisar interpretar, para eu não ter que interpretar. E em setembro de 1990, eu tive um sonho, mas de uma clareza, assim, todos os detalhes. E como eu disse, eu não estava pensando e nem ministrando sobre esse assunto. Nesse sonho eu estava na cidade de Curitiba, bem no centro da cidade, de frente de um prédio que eu conheço, que é uma repartição pública importante do governo do Estado. E eu entrei naquele prédio, e quando eu entrei no prédio, o prédio não era mais uma repartição pública, era um bar, daquele bar estilo americano, com aquele balcão comprido, longo, e era um tipo de lanchonete, umas mesas, e lá no fundo havia um prostíbulo. Era um lugar onde havia moças lá, mulheres, que eram prostitutas. E quando eu entrei naquele lugar, a minha atenção se chamou para o fundo. E, de repente, elas me viram, aquelas mulheres, e começaram a gritar, a clamar, dizendo: ajuda-nos a sair daqui, nos ajude a sair daqui. E eu fui até aquele lugar, mas na porta havia um ser muito grande e forte, que eu sabia que era uma potestade que estava na forma de um homem. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu via o seu corpo na forma humana e sabia que ele era uma potestade demoníaca. E eu comecei, e só tinha aquela porta de entrada e saída. E como eu queria liberar aquelas mulheres, eu comecei a lutar com aquele homem, né? Mas eu dava socos nele, mas ele era muito forte, não fazia muito efeito os meus socos, né? Batia nele, mas não dava para derrubá-lo. E ele tentava me acertar, mas eu me esquivava. Nessa época do sonho, eu era bem mais novo, né? Bem mais ágil. Eu me esquivava, e nós estávamos ali naquela luta, quando de repente, instintivamente, eu olhei para trás, para o lado da porta. Quando eu olhei para o lado da porta, eu vi entrando um homem alto, bem alto, acompanhado de mais 7 mais baixos. E quando eu me virei e olhei, instintivamente, o Espírito Santo falou audivelmente ao meu ouvido: este é o anticristo. Não tenha medo dele, ele não pode te tocar. E aí eu larguei aquela luta para lá e fiquei firme, e ele veio entrando resolutamente, e este homem era um homem, claro, alto, media entre 1,85 m a 1,90 m de altura, ele era bem alto, estava com um terno bege, tipo salmão, assim, mais para a cor salmão, e trazia uma capa de chuva, dessas capas americanas, que a gente vê nos filmes, os personagens usando, sobre os seus ombros. Ele não estava vestindo, os braços da capa estavam soltos,
nos seus ombros. E ele andava resolutamente uma distância, como daqui naquela porta, e ele vinha, e aqueles 7 homens de estatura menor, mais ou menos 1,75 m, vinham com ele, e ele veio bem na minha frente, e quando aquele homem ficou a uma distância de 1 metro, assim eu via o olhar dele, ele olhou bem dentro dos meus olhos, eu via aquele olhar de ódio, de raiva. Se ele pudesse, ele voava no meu pescoço e acabava comigo. Aqueles homens que estavam com eles, todos barbudos assim, né, tipo da turma do PT, não estou falando que o PT é dessa turma aí, eu estou dizendo só para você saber, né, pessoas que usam barbas, e eles estavam vestidos que vestes ocidentais, e eles também estavam prontos para cumprir qualquer ordem que aquele homem desse. E ele veio e me encarou, e eu senti o poder demoníaco, quase que me jogou para trás. E quando eu estava naquela situação, aquele lugar se transformou num tribunal. Ele mudou para um tribunal. E eu sei, como juiz, sei o que é um tribunal e o que significa. E aquele homem, o anticristo, ele subiu no estrado aonde fica o juiz. Ele sentou-se na cadeira de juiz e eu tive que sentar na cadeira do réu, lá embaixo, bem de frente dele. Né? E aqueles 7 homens se tornaram um corpo de jurados. Um corpo de jurados. E eles iam me julgar. E começou aquele julgamento. E na hora daquele julgamento, eu era acusado por alguém que funcionava como promotor e que era um colega de magistratura aposentado também, né, que estava fazendo esta acusação. E eu via um irmão da igreja, que foi tesoureiro, o irmão Gaspar, hoje está em Cianorte, e o Gaspar estava entre assistência e eu me comunicava com ele. Não sei como, mas nós falávamos assim. E eles começaram a me acusar de coisas referentes a esta obra, e como se eu tivesse feito coisas erradas. Eram fatos reais, mas totalmente distorcidos e mentirosos. E eu dizia, mas isso é mentira. O Gaspar dizia, pastor, isso não é verdade, não é assim. Eles estão mentindo, estão torcendo. E eu dizia, de vez em quando eu falava, mas isso é mentira. E quando eu falava que era mentira, o anticristo, que era o juiz, dizia, cala a boca, escuta as acusações, depois você vai ter a chance de se defender. E no meio daquela aflição, ali, aquelas acusações, aquela coisa toda, eu me levantei num dado momento, saí para fora e olhei para o céu e disse, Senhor, o Senhor sabe que eu sou totalmente inocente disso aí, isso é tudo mentira, torcido, distorcido. Entra, Senhor, com providência e me ajuda. Nesse momento eu acordei. Eu acordei naquela aflição, Esse homem, irmãos, ele tinha um aspecto nórdico, como eu falei para vocês. Ele era bem alto, claro, seu cabelo era bem puxado para trás, assim, bem penteado, bem baixinho, como quem usa gel, fixador, uma coisa assim, totalmente para trás, claro, cabelos claros, né? Olhos azuis, um homem que parecia um artista de cinema, parecia um ator bonito, uma presença muito forte, e um magnetismo muito forte, e um poder. Na medida que ele ia se aproximando, eu sentia o poder demoníaco querendo me jogar para trás, mas alguma coisa me segurava, como se eu estivesse para manter-me em pé. E aquele homem então veio, e aquilo se transformou num tribunal, como eu disse, e eu estava sendo julgado. Desde esse sonho, que foi em setembro de 1990, eu tenho procurado ver nos noticiários internacionais, principalmente quando se refere à Europa, eu sei que ele vem da Europa, então, ver se eu acho esse homem.
Né? E aonde eu passo, de vez em quando, eu conto essa experiência e muitos me ligam e dizem, pastor, e o homem lá, o anticristo do sonho, o senhor já viu? Não, nunca vi. Aí nunca vi aquele homem. E há pouco tempo atrás, cerca de 2 anos, um irmão muito querido nosso, o Luiz Círico, veio com um DVD depois de um culto e disse, pastor, o senhor já viu esse filme? Aí eu olhei, o pianista, falei, não, nunca vi esse filme. Aí ele disse, assista porque trata da perseguição dos judeus na Polônia, uma história verdadeira, que foi feito um filme premiado com 4 Oscars, um filme muito, muito interessante, você vai gostar. E eu fui ver o filme depois, passados uns dias, e estou assistindo um filme, quando o filme está chegando no final, eu não caí porque eu estava sentado. Mas aquela cena final que mostra um oficial nazista dentro de um casarão todo bombardeado, e ele, que é o ator principal, que era um pianista famoso na Polônia, ele consegue achar uma lata de pepino em calda e tenta abrir aquela lata com atiçador de lareira, e aquela lata cai e vai rolando. Aí aparece, a câmera pega o nazista de baixo para cima. Eu levei um susto tremendo, porque aquele ator é a cara do homem que eu vi. Ele parece demais com o personagem que o Espírito Santo me disse que era o anticristo. Esse ator, eu fiz uma pesquisa, peguei umas fotos dele na internet, vou lhe mostrar agora. Esse ator é Thomas Kretschmann. Thomas Kretschmann, ele fez esse filme em 2002, e é uma história verdadeira. Esse personagem existiu, ele ajudou esse outro a escapar da perseguição nazista no final da guerra. E esse ator, ele é bem mais baixo do que o personagem que eu vi. Ele tem 1,76 m. O anticristo tem quase em torno de 1,90 m, 85 a 90 de altura, bem mais alto. Thomas Kretschmann, quando fez esse filme, ele estava com 40 anos. O anticristo tinha uma aparência de uns 35 anos, mais ou menos. Era um jovem de 35 anos, mais ou menos, quando eu vi que ele veio falar. Eu vi, aquela imagem nunca saiu da minha mente. Se eu ver aquele homem em qualquer lugar, bati o olho, e por isso que eu levei um susto, quando eu vi aquele ator na primeira cena que ele aparece, né? E olhos azuis, Thomas Kretschmann também tem olhos azuis, claro. Então eu vou mostrar essas fotos agora, se alguém puder apagar ali para mim, o Nivaldo vai projetar. São 4 fotos só para você ter uma ideia de quem que eu estou falando. Não estou dizendo que é esse homem, preste atenção nisso, né? Mas é esse o rosto do personagem que eu vi. Essa é uma das fotos. Essa cena aí é muito tocante, é exatamente esse rosto. O cabelo é que é um pouco diferente, é puxado para trás, totalmente mais baixo. Mas a fisionomia, nariz, boca, queixo, é bem parecido, muito parecido. Esse é o homem que parece com o anticristo que eu vi há 24 anos atrás. Né? Há 24 anos atrás. Pode acender, obrigado. Irmãos, eu não sei, você pode acreditar nesse sonho que eu tive ou não. Para mim ele é real. Ele é real, não estava pensando nisso, e nunca pedi ao Senhor que me mostrasse esse homem. Estava procurando nos noticiários. Toda vez que eu via, eu ficava de olho para ver se eu achava alguém parecido com ele. Mas eu tive esse sonho e para mim ele é uma realidade. Um dos grandes teólogos dos dias de hoje escreveu uma obra extraordinária que eu tenho há muitos anos, chama-se Russell Norman Champlin. Champlin escreveu 6 volumes, uma obra enorme, milhares de páginas,
comentando o Novo Testamento versículo por versículo. Ele dá o texto em grego e faz uma dissertação, assim, é um homem de uma cultura bíblica e uma cultura clássica muito grande. E Russell Champlin, ele, no primeiro volume desta obra clássica, ele escreve um artigo bem pequenininho e ele diz que aquele artigo é o artigo mais importante de toda a obra. E ele escreve sobre o anticristo, o aparecimento do anticristo. E ele afirma que o anticristo já está na Terra. E ele cita algumas informações, algumas fontes que ele tem, ele tinha e tem, ele está vivo ainda, esse homem, já está com 80 e tantos anos, mora no Brasil, escreveu essa obra em português. Ele é americano, mas escreveu essa obra em português. Ele, então, ele cita uma data. Ele diz que místicos contemporâneos dos dias de hoje afirmam que o anticristo nasceu no dia 5 de fevereiro de 1962. Portanto, ele estaria com mais de 50 anos, 52 anos de idade. Quando eu vi aquele personagem, ele parecia ter 30 e alguma coisa, em torno de 35 anos. Hoje, esse homem está mais velho, porque isso já faz mais de 20 anos que eu vi aquela visão, né? Então, você tem que entender isso também, né? E ele é uma das pessoas que afirmam que o anticristo está vivo e nasceu nessa data e está se preparando, e ele dá mais informações sobre esse personagem. Mas o que eu queria ressaltar é que ele faz uma afirmação categórica, dizendo que esse homem já nasceu, teria nascido nesta data, 5 de fevereiro de 1962, e estaria se preparando, então já estaria preparado para assumir. Irmãos, Deus levantou um homem muito importante nos dias que correm, no Quênia, que é o médico cientista Dr. David Owour. Eu já citei e já falei de profecias deste homem. Ele, quando a última vez que falei dele, tinha mais de 50 profecias que Deus deu a ele, que ele profetizou e já se cumpriram. Hoje já passam de 70 as profecias que Deus tem dado a este homem. E ele afirma que o anticristo já nasceu. Não só nasceu, como o próprio Senhor mostrou a ele o anticristo. E eu gostaria de passar esse vídeo. Ele dura menos de 2 minutos, também para que você pudesse ler e prestar atenção no que este profeta, David Owour não é pastor, ele é um profeta de Deus, e o Senhor teria mostrado para ele há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, o Senhor mostrou para ele esse personagem. For me, the Lord has already shown me För Herren har redan visat mig the earth after the rapture. Hur jorden är efter And you uppryckandet. don't want to know what I know. Och du vill inte Eu vou veta det jag ler vet. essas You don't want to know. legítimas. Du vill inte veta. First of all, it was very dark. Det var mörkt. And I asked the Lord when I woke up. Och jag frågade Herren när jag vaknade. I asked the Lord, why was it very dark? Porque é tão Varför var det så escuro. mörkt, frågar jag Então, Herren. mais But tarde, later I eu understood. entendi, He ele gave me me a deu uma revelation. revelação. Senare förstod jag, för han gav mig en uppenbarelse, That the church att Que a kyrkan igreja is é the a luz light do of the mundo. world. Então, quando a igreja é livet i levada, And when the världen church is taken away, och ljuset i världen, när den tas bort, darkness befalls the earth. så kommer trevas mörkret över cobrem a jorden. terra. I later Mais understood tarde eu Och då förstod entendi jag that you Você é are o the holy tabernáculo tabernacle santo of the do Holy Espírito Spirit. att du är det heliga förbundet från den helige Ande. And the Bible says Och Bibeln A Bíblia säger diz that também. in the book of 2 Thessalonians Segundo chapter Tessalonicenses 2, i Andra Thessalonikerbrevet He 2 says- så säger han the spirit of E o espírito Antichrist do is anticristo já already está here. och aqui. att Antikrist ande är redan I know här. a little Eu bit sei more um which pouco I'm not mais, allowed to say here. mas não Jag posso vet falar lite mer, aqui. men jag är inte tillåten att säga mer här. I know the personalities Eu involved. sei I have as seen, I know personalidades where he lives. envolvidas. Eu vi Jag e vet sei var han onde ele bor mora. och så vidare. Eu I know the sei as personalities personalidades involved envolvidas after the depois Han do är arrebatamento. involverad och efter uppryckandet. I am not allowed to say who Eu he är não is. posso inte dizer tillåten att quem säga ele vem é. This is the Esse é o secret between me and segredo the Lord entre now. Det är eu en e o hemlighet Senhor mellan mig och agora. Herren nu.
But he showed me whom he is. Mas Men ele han me visat mostrou vem quem det är. ele And é. every time he is toda vez about que to ele come vai on the news, aparecer every day, every Varje time. nas gång han notícias, kommer toda på vez. nyheterna, When he's going to come on the news, the Ja. Lord normally shows me at night, Normalmente o "Look, Senhor tomorrow me he's going to be mostra the no så säger sonho à Herren till noite. mig att imorgon kommer han Olha, vara på nyheterna. amanhã ele Every aparecerá time no he's going to be in the noticiário. news. Toda Varje vez que ele gång vai han kommer på aparecer nyheterna. The nas Lord will show notícias, me o the Senhor news. Look, mostra. look, tomorrow Veja, he's going to be in the Så news. säger amanhã Herren, titta imorgon ele för imorgon estará är han nas här. So it notícias. will happen. Så det kommer Então att isso ske. vai acontecer. I know the person. Eu sei as personalidades com quem ele se avista, que ele entrevista, coisa dessas situações. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade para crer, inclusive, nesse profeta, né, que é um homem que tem sido comprovadamente usado por Deus, de que ele conhece e sabe quem é o anticristo, sabe a posição dele, com quem ele costuma se entrevistar, e que, segundo David Ur, ele vai estar se revelando depois do arrebatamento. David Ur, ele tem um posicionamento, irmãos, pré-tribulacionista, é um pouco diferente daquilo que eu entendo e ensino. Eu entendo que a igreja não vai sair antes desse período de 7 anos, da última semana profética, do capítulo 9, da profecia de Daniel. Muitos ensinam assim, e David Ur tem esse posicionamento. Eu já notei isso em várias vezes que ele se manifesta. Então ele pensa que o anticristo só vai aparecer depois que a igreja for levada. Meu entendimento bíblico, baseado nesse texto mesmo que ele cita, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, é que a igreja estará aqui quando o anticristo se manifestar. Basta você ler, vamos ler para você ver? 2 Tessalonicenses. É muito claro esse texto. Eu não sei por que os teólogos, pregadores têm dificuldades de entender assim. Para mim, esse texto é de uma clareza muito forte. O apóstolo Paulo, como eu disse na última vez que ministrei, na última quinta-feira, ele escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica. Na primeira, ele descreve o arrebatamento do capítulo 4. E na segunda, porque alguns irmãos não estavam entendendo bem, ele escreve novamente, por inspiração do Espírito Santo, para aclarar aquilo que ele havia informado na primeira carta de como seria o arrebatamento. Alguns pensavam que o arrebatamento já tinha ocorrido. Por isso, o Espírito Santo usa novamente Paulo para escrever essa segunda carta à mesma igreja. E ele diz, porque vós mesmos sabeis, irmãos. Desculpa, aqui é a primeira, estou lendo aqui na primeira. Segunda. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, é isso que ele fala na primeira carta, no capítulo 4. Ele descreve o arrebatamento, dizendo que Jesus vai vir e nós vamos subir a encontrar com Ele nos ares. Aí ele esclarece então melhor aqui. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, isto não sucederá sem que venha primeiro, ora, preste atenção, o apóstolo Paulo diz que tem que acontecer 2 coisas antes, sem que venha primeiro a apostasia e segundo, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. O que o detém aqui, irmãos, é o Espírito Santo, que está com a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não tem condições de agir, mas ele vai ser revelado, mas não vai apresentar-se e impor-se como anticristo, para que a seu próprio tempo seja revelado.
pois o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, ou até que seja colocado de lado. E então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, irmãos, no meu entendimento, duas coisas têm que acontecer. A apostasia, que está por aí, eu já mostrei isso na outra ministração anterior que eu fiz, como os sinais da segunda vinda. Eu mostrei a apostasia que anda na terra, em todos os lugares, e a manifestação do anticristo. A igreja, no meu entendimento, ela vai estar aqui quando ele se manifestar. Ele não vai se apresentar na televisão como o anticristo. Ele vem como alguém que tem solução para os problemas, né? Aquele que tem a sabedoria de Satanás com ele. Mas essa é uma questão de posicionamento. E em escatologia a gente não pode ser taxativo, dogmático, no sentido de dizer é assim e não vai ser diferente, né? Tudo é possível, é uma questão de interpretação. No meu modo de ver, a igreja vai saber. E eu já dei uma chave para vocês saber quem vai ser esse homem. E eu disse já, e torno a repetir, aquele homem que fizer um tratado com Israel, com o povo de Israel, com as autoridades de Israel, né, para durar 7 anos. Inclusive, ele vai autorizar a reconstrução do 3º e último templo. Aquele homem que assinar, que estiver à frente de uma confederação de nações, que nós já vamos ver aqui, né, na Europa, e assinar esse tratado de paz, esse homem é o anticristo, né? Nós podemos ter certeza que ele é o anticristo. Agora, então, vamos discorrer um pouco mais. Vamos lá para o capítulo 2 de Ezequiel. Capítulo 2 de Ezequiel, não, de Daniel. Capítulo 2 de Daniel. Daniel, esse capítulo 2, ele é extremamente importante, porque o rei Nabucodonosor, Daniel estava no exílio, ele fazia parte ali daquela elite, ele era um dos sábios da Babilônia. E o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho que o deixou muito perturbado. Mas quando ele acordou, ele esqueceu o sonho. Mas ele sabia que tinha uma coisa importante. Chamou os sábios e disse: olha, eu vou dar uma tarefa para todos vocês. Se vocês, aquele que me decifrar este sonho, ele vai ser muito exaltado no reino. Vou dar muita coisa para ele. Mas se não me fizerem saber o sonho e a interpretação, eu vou cortar a cabeça de todos vocês. E aqueles reis eram déspotas, eles faziam isto mesmo, né? Então, Daniel não estava nesse grupo quando ele foi chamado. Mas quando Arioque, o capitão da guarda, procurou Daniel e seus amigos para executar o decreto do rei da Babilônia, porque a turma não conseguiu decifrar qual era o sonho, tinha que contar para o rei o sonho que ele tinha esquecido e dar a interpretação. Então, a coisa ficou muito complicada para o lado dos sábios da Babilônia. E o capítulo 2 de Daniel fala, então, sobre isso. Verso 25 diz assim: então Arioque, que era o capitão da guarda, depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltsazar: pode tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Presta atenção nesta frase. Esta revelação, que começa lá na Babilônia, ela vem até os últimos dias. E Deus deu esse sonho com 2 propósitos. Primeiro, pegar Daniel e os seus amigos e levá-los na corte. Depois dessa interpretação, ele se torna o primeiro ministro
no reino da Babilônia, o homem mais importante depois do rei. Deus usou esse subterfúgio para fazer isto. E a segunda coisa que Deus queria era revelar o que ia acontecer lá no fim, lá no final, nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Então essa profecia tem a ver com esse tempo e com esse personagem, o anticristo, que nós estamos fazendo. Final do verso 28. O teu sonho e as visões que estivesse na sua cama são essas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não por eu ter mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então agora vem a revelação. Tu, ó rei, na visão olhaste, e eis uma grande estátua. Essa estátua imensa, de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu as estátuas nos pés de ferro e de barro. Presta atenção nisso. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E aí, então, Daniel vai passar agora a dar a interpretação. Esse era o sonho que o rei Nabucodonosor havia sonhado, mas esquecera. Esse é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque viste o ferro misturado com o barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra parte será frágil. Então, essa interpretação que Daniel está dando, ele está dando aqui, irmãos, todos os governos do mundo que se seguiriam a partir de Nabucodonosor, que foi o primeiro e grande rei da Babilônia, né? Babilônia era um império muito grande, e o sol nunca se punha sobre os domínios de Babilônia, né? De tão grande que era este império. E Nabucodonosor é o principal rei. Ele construiu Babilônia, aquela cidade extraordinária que havia pistas em cima das muralhas, de tão larga que era as muralhas de Babilônia, né? Então, ali nós temos os impérios. Eu tenho uma ministração sobre isso, sobre essa estátua que eu fiz, não tem muito tempo, aqui na igreja. Você pode ver na internet, ou pode ver aí no site da igreja, e você vai achar esse material. Mas o que importa aqui para nós são estes pés de ferro misturado com barro, e os dedos, porque aqui está o império do anticristo. Aí nós temos então o império babilônico, cabeça de ouro,
nós temos aí o peito de prata, que é Medo-Persa, que sucedeu a Babilônia, conquistou a Babilônia, Império Medo-Persa. Depois nós temos o bronze, que é o Império Grego, com Alexandre o Grande. E depois nós temos as pernas de ferro, né, que é Roma, o Império Romano, né, que esmiuçava tudo, acabava com tudo, era diferente. E os pés e os dedos de ferro e de barro é o Império do Anticristo, que é o que nos interessa aqui. Verso 44. Mas nos dias desses reis, aqui ele está falando dos dedos e dos pés. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Esse reino, quem que você acha que é esse reino aqui? O reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é essa pedra que é arremessada. Lembra-se que aonde ele vai pegar? Nos pés e nos dedos. Ele vai esmiuçar tudo. Aquela estátua vai ruir completamente. E nada deles vai ficar, porque o vento leva e nem vestígio vai ficar quando o Senhor implantar o seu reino aqui na terra. Esse reino, diz aqui, na visão de Nabucodonosor e interpretação de Daniel, nos dias desses reis, aqueles 10, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, como acontecia antes. Babilônia passou para o Medo-Persa para o grego para os romanos, e assim foi, né? Mas esse último aqui, que é o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo, né, conosco reinando, esse subsistirá para sempre. Agora presta atenção. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, e a Bíblia chama Jesus de pedra principal, da pedra da esquina, foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber o rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, esta visão de Daniel aqui, a interpretação, ela vem, irmãos, desde o tempo de Nabucodonosor até os dias atuais. Até os dias atuais. Manda uma página aí para frente, duas. Vamos ao capítulo 7. Vamos ver as coisas que a Bíblia fala desses dedos, desse pé, desses 10 aí que a Bíblia fala em vários lugares. Capítulo 7, que nós já lemos no início, na primeira ministração sobre esse tema, nós encontramos, nós sabemos, eu já falei sobre ele, no verso 8, no capítulo 7, verso 8, Daniel, então, nessa visão, ele disse: eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Presta atenção nisso. Os chifres e os dedos da estátua é a mesma coisa. Na estátua eles estão lá no final, nos pés, lá embaixo. Parte de ferro, parte de barro. Os dedos da estátua, que segura a estátua. Aqui, Daniel vê ele em cima de uma cabeça, ele vê chifres. Chifres é símbolo de poder. Quer ver como é a mesma coisa? Aí vem a interpretação a partir do verso 15. E o anjo que vai dar a interpretação de Daniel, capítulo 7, a partir do verso 15, ele diz assim... verso 23. Assim me disse ele: o quarto animal, que é o Império Romano, será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra,
e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Irmãos, quando o Império Romano conquistou o mundo inteiro e quando ele se esfacelou, as nações como nós a vemos hoje, a França, a Itália já existia, mas a França, enfim, todos aqueles países, a Alemanha e todos eles, foram os pedaços do Império Romano que formaram estas nações. Né? Quando, em 476, os bárbaros invadiram o Império Romano e foram destruindo o Império, formando nações livres, né? A partir do século V da era cristã. Então foi feito em pedaços. Verso 24. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, Império Romano, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Este outro é o pequeno chifre do verso 8. Né? Ele vai abater 3 reinos. Preste atenção nisso. Ele vai, verso 25, proferirás palavra contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Eu já lhe expliquei aos irmãos que essa é a forma hebraica de dizer 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, tempos plural 2 anos, metade de um tempo, meio ano. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu, ou seja, em toda a terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Ou seja, quando Jesus implantar o seu reino milenial aqui, é em toda a terra. Em toda a terra. E todos os povos no milênio vão obedecer a Jesus, vão ter que servi-lo, e a igreja vai estar com Jesus governando aqui durante o milênio com vara de ferro. Deu para você compreender até aqui? Quer ver como isso se aplica bem ao anticristo? Vamos no último livro da Bíblia, Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ver essas mesmas visões aqui, agora já um pouco mais profundas, dadas a João. Capítulo 13, que nós já lemos e também fizemos uma exegese, uma interpretação rápida sobre eles, nós vemos aqui, o verso 1 diz, então vi subir do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres e 7 cabeças. Os chifres, os dedos do pé, os chifres, são a mesma coisa, ou seja, serão 10 reinos ou 10 reis, ora eles falam em rei, outra hora falam em reino, mas significa 10 países. E 7 cabeças, 7 cabeças nós sabemos que são os 7 impérios que eu já falei para os irmãos. Né? O Império Egípcio, um dos mais antigos, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano VI, e o 7º é o Império do Anticristo. Essas 7 cabeças, esses 10 chifres têm que ser colocados na última cabeça, que é o Império do Anticristo. E diz aqui, a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a boca como leão. João está olhando para trás. Agora preste atenção nesse detalhe. E o dragão deu-lhes o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, a besta que sobe do mar, que é o anticristo propriamente dito, ele vai receber do dragão. Quem é o dragão? Satanás, símbolo de Satanás. Ele vai receber de Satanás o quê? O seu poder, o poder de Satanás, né? Deu a ele o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Agora o verso 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quando eu falar sobre as duas testemunhas, eu vou explicar melhor esse verso aqui.
E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe a autoridade para atuar por 42 meses, aos 3 anos e meio aqui novamente. Ou seja, trata-se do mesmo pequeno chifre de Daniel 7:8, está aqui agora na forma de uma besta, na forma de uma fera terrível, que é esse o texto original, né? E vai atuar com poder total sobre a terra, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Que santos são eles? Os que ficaram para trás no arrebatamento da igreja. E vencê-los. Vai fazer guerra e vai vencê-los. Vai matá-los, vai torná-los mártires. Então, irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque a igreja precisa se preparar. Sua vida não pode ter mancha, não pode ter ruga. Pecado é pecado. Olha que isso é muito sério. Então, parte da igreja vai ficar para trás. Não tenha dúvida disso, né? E diz aqui, fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ou seja, o reino do anticristo vai abranger toda a terra. Toda a terra. Não vai escapar ninguém. Ninguém. E adorá-lo-ão, diz o verso 8, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Irmãos, o reino do anticristo, esse personagem que está aí para ser apresentado no mundo, ele vem com soluções. Ele vem de uma maneira extraordinária. Ele tem a sabedoria de Satanás. Só para você entender o que a Bíblia diz, eu vou falar um pouco de Satanás para você. Não gosto muito de falar desse personagem, mas a Bíblia fala algumas coisas muito importantes dele. Abra em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, nós temos aqui uma revelação de Lúcifer. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, a partir do verso 12, nós lemos assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Essa expressão, estrela da manhã, filha da alva, é no sentido de Lúcifer. É por isso que a Bíblia católica, a Vulgata latina, São Jerônimo, quando traduz isso aqui, a melhor tradução é essa, estrela da manhã, filha da alva. Mas ele traduz como, ó Lúcifer, como caíste do céu, ó Lúcifer, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações, ou seja, dominavas sobre tudo. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, isto é, dos querubins, serafins, anjos, arcanjos, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Monte da congregação é o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás até o Sheol, ao mais profundo do abismo. Irmãos, quando Satanás ele fez a revolta, a Bíblia diz que ele arrastou com ele 1/3 dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, ou seja, das hostes celestiais, dos exércitos de Deus. 1/3 seguiu ele. E o propósito dele é ser adorado. Presta bem atenção nisso. Ele diz, eu subirei. Quando ele disse, eu subirei, ele começou a cair. Deus expulsou ele de lá e ele veio, a Bíblia diz, para as regiões celestes. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, descreve esse lugar. Regiões celestes, ou seja, no grego, cosmos, mais próximo aqui da terra. Deus expulsou ele de lá e ele estabeleceu o reino com a turma dele aqui.
É por isso que Daniel 10, quando Daniel jejua por 21 dias, e Deus manda Gabriel trazer a revelação desde o princípio, ele não consegue passar por esta região. Ele teve que pedir ajuda a Miguel, um dos primeiros príncipes, o comandante dos exércitos celestiais. Miguel veio em socorro de Gabriel e travou a batalha ali e liberou Gabriel para Gabriel vir e trazer a revelação a Daniel, que pega do capítulo 10 até o final do livro de Daniel. Para você ver como é que a coisa é, né? Então eles estão nesta região. Ali Satanás tem o seu trono, a sua autoridade. Satanás não está no inferno, não. Essa história de Satanás lá, os capetas tentando botar as almas para dentro do caldeirão, né, com rabo vermelho, chifre, isso aí é tudo imagem da Idade Média para assustar o povo. Porque o povo era inculto, não sabia ler, então tinha que ter essas imagens para o povo saber que tinha um inferno, lugar de sofrimento, capeta e tudo isso. Mas não tem nada a ver com a realidade bíblica e espiritual. Eles estão nesta região. Então ele disse, eu subirei. Deus expulsou de lá e veio para essa região com seu exército. Mas ele não vai ficar ali. No arrebatamento da igreja, capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia diz que Miguel vai desalojá-lo e arrojá-lo para a terra. Ele vem para a terra. Na grande tribulação, depois que a igreja subir. Por isso, não queira ficar para trás, porque o diabo vai estar governando a terra na pessoa do anticristo. É por isso que ele vai dar o trono, poder, grande autoridade. Mas da terra também ele não vai ficar, porque quando Jesus voltar com a igreja em poder e grande glória, Apocalipse 19, Satanás e os demônios serão presos e lançados no abismo mais profundo, onde eles vão ficar 1000 anos. E do abismo ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos, e para lá irão todos os que rejeitarem a salvação de Deus, em Cristo Jesus. Então, quando ele disse, eu subirei, ele começou a cair. Agora, Ezequiel 28 fala um pouco mais desse personagem para você ver. Ele usa aqui a expressão rei de Tiro, Ezequiel capítulo 28, ele usa a figura do rei de Tiro. Isso aqui não se aplica ao homem, mas sim a Lúcifer. É um ser poderosíssimo. Capítulo 28 de Ezequiel, a partir do verso 11, Deus fala assim dele. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, outra versão diz o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, no jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, cornalino, topázio, ônix, a crisólida, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, diz uma versão. Outra diz, eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste no Monte Santo, que é o lugar onde está o terceiro céu, o trono de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui nós temos uma descrição de Lúcifer, antes da queda. Ele era um querubim extraordinariamente sábio, inteligente, lindo, era o pão, né? Como a meninada costumava dizer. O homem mais lindo, o ser mais lindo de Deus. Por isso que a palavra Lúcifer significa o brilhante, o portador de luz, o resplandecente.
Ele era inteligente, lindo, sábio, tudo isso aqui que a Bíblia fala, né? Perfeito, tão poderoso que um dia ele achou que ele poderia ser igual a Deus. Irmãos, isso é tão real que ele arrastou com ele 1/3 dos seres celestiais, com ele nessa revolta. É por isso que ele disse: eu subirei, e acima das estrelas de Deus, ou seja, dos seres criados por Deus, estabelecerei o meu trono lá no extremo norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não quis ser mais do que Deus, porque é impossível ser mais do que Deus. Deus é o top, né? Deus é o perfeito, é o completo em tudo. Não há nada superior a Deus. Não há nada superior, nem ninguém. Então ele disse: eu quero ser semelhante. Toma cuidado com Satanás, hein? E o anticristo, esse homem extraordinário, que vai ter a sabedoria dele, a inteligência dele, o poder dele, a autoridade que ele tem para governar a terra. Por isso, irmãos, quem vai resolver esse problema de palestino e judeu não é Obama, não é essa turma nada disso. Quem vai resolver isso aí é o anticristo. Ele vai resolver isso aí, mas isso aí ele tira de letra, sem problema, por causa do poder e a autoridade que ele tem, e a capacidade desse homem. E ele é um homem, Eu já expliquei que a Bíblia diz que ele é um homem, e ele está na terra. O David Wood viu ele e sabe quem é esse personagem. Eu vi só no sonho, né? Nunca mais sonhei com esse personagem, então não sei mais nada disso. Fiquei muito feliz quando eu vi esse videozinho de David Wood, dizendo que o Senhor já tinha mostrado para ele, e mostra sempre que esse personagem aparecer na face da terra. Irmãos, então, esse personagem, Satanás, a maior vontade do diabo é ser adorado. É por isso que, se você quer ser abençoado pelo diabo, adore o diabo. Ô pastor, mas adorar o diabo? Você não sabia que existem igrejas de Satanás? Não tem muito tempo atrás, uma das principais revistas desse país publicou uma matéria, por exemplo, em Belo Horizonte, estão construindo, já deve ter terminado, esse templo dedicado a Satanás. Ali nessa matéria foi mostrada a Bíblia do diabo, escrita assim na capa, Bíblia do diabo. E o sujeito que se diz o Papa do diabo, é um místico. Irmãos, o satanismo é uma coisa terrível. São adoradores de Satanás. São adoradores de Satanás. A médica Rebecca Brown, há uns tempos atrás, muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher pessoalmente. Ela trabalha muito com libertação de satanistas nos Estados Unidos. E o satanismo é muito forte no estado da Califórnia, lá onde vive pegando fogo. É aquele negócio lá, onde vive pegando fogo, aquela coisa é lá. A sede do satanismo mundial é lá. E ela escreve um livro, ela escreveu vários livros, mas um deles, o primeiro, Eu Vim Libertar os Cativos, ela faz a 4 mãos com a ex-bruxa que ela conseguiu tirar, que Jesus resgatou do satanismo, uma ex-bruxa. Foi a mulher mais poderosa dos Estados Unidos, Elaine. Essa mulher ela era tão íntima do diabo que ela mantinha relações sexuais com Satanás. Satanás se transformava num homem muito bonito e ela se casou com ele. Em cerimônias. Coisa terrível de ver, de ler. Não recomendo ninguém a ler esse livro, porque é um livro muito pesado, né? Mas essa mulher, Elaine, que escreve esse livro junto com Rebecca Brown, né, um livro escrito a 4 mãos, ela relata coisas assim extraordinárias que acontecem no meio do satanismo. E o satanismo ele se infiltra nas igrejas evangélicas com a finalidade de destruir a igreja evangélica.
Elaine, no tempo que era satanista, era professora da escola bíblica dominical. E ela disse que uma das coisas que mais pesa no coração dela, pesava, que ela já faleceu há pouco tempo atrás, que ela desviou muitos jovens para o satanismo. Ela era professora. Eles se infiltram e destroem as igrejas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem você põe em cargos-chave. Não é, irmãos, querer controlar as coisas, ter tudo, mas é zelo, porque Deus tem revelado que os tempos são tempos trabalhosos e tempos complicados esses na face da terra. Eu conheço igrejas no Brasil que foram destruídas por satanistas. Igrejas grandes, em Belo Horizonte. Destruídas completamente. E eles destroem mesmo. Então nós estamos vivendo esse tempo difícil. Então nós temos adoradores de Satanás, igreja de Satanás, Bíblia do diabo, Papa do diabo, tem toda essa coisa errada por aí. Né? Isso não é fantasia, não é realidade. É realidade. Nós estamos vivendo esse tempo final. Esse homem já está na terra, está fazendo a obra dele, tudo está preparado. Tudo está preparado para esta revelação. Eu vou parar aqui, que o tempo já escoou, mas na próxima quinta-feira eu quero concluir. Eu gostaria ainda de falar um pouquinho mais sobre esse personagem e quero falar falei hoje sobre a base do seu governo, que vai ser a Europa. Ainda precisaria falar um pouco mais sobre a base do governo, a formação a União Europeia, irmãos, vai ser a base do governo deste homem. Não os 28 países que lá estão hoje, que começou com 6, depois passaram para 9, depois a Grécia entrou 10, depois Portugal e Espanha entraram 12, e hoje tem 28, a última que entrou foi a Croácia, em junho de 2013, que faz parte hoje. E existem vários países que querem entrar, mas essa coisa vai esmiuçar e vão sobrar 10. E vão sobrar 10. E do meio deles sobe o chifre pequeno, que é alguém que vai estar como primeiro-ministro governando um pequeno país e que vem para executar esta obra nefanda. Este homem, como disse David Wood, está na terra e logo, logo ele deve assumir o seu lugar na história da humanidade. Isso o que te diz, meu irmão? O que é que isto te diz? Que o tempo acabou. Não dá mais para brincar de crente. Não dá mais para querer ter um pé na igreja e um pé no mundo. Não dá para servir a Deus e ao diabo. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Jesus disse, não podeis servir a 2 senhores. Ou você serve ao Senhor Deus, ou serve ao Senhor Satanás. Está bem definido. Bem definido. Quando Jesus encerra, o anjo que traz a revelação a João no Apocalipse, encerra o livro, ele diz, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Porque cedo vem. E comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso, se você ainda não fez uma decisão com Jesus Cristo, meu amado, na próxima quinta-feira eu quero fazer um apelo. Não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer, com a graça de Deus. Para você entregar sua vida a Jesus, selar uma aliança de sangue com Ele e não precisar ficar aqui quando este homem assumir o governo. Primeiro, nós vamos ter a primeira etapa, 3 anos e meio, no meu entendimento. Respeito os que entendem diferente, né? Os que acham que nós vamos sair logo no início dos 7 anos. Oxalá seja assim. Oxalá esteja eu errado e essa turma toda certa. Mas eu penso que não será assim e vou mostrar para vocês dentro da palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Você foi abençoado nesta noite? São ministrações pesadas, mas necessárias.
nós temos que estar desperto para a realidade espiritual do tempo presente. Irmão, irmã, o que está acontecendo no mundo, essa confusão, essa desgraça toda, né? Gays, lésbicas, essa coisaiada toda aí, nesse país e em toda a terra. Isso não é uma coisa normal, é anormal. Isso faz parte desse contexto. O mundo está entrando em convulsão moral, ética. Olha para a situação nesse país. Não precisa mais do que falar do que essa bagunça da Petrobras aí, né? Moral, ética, espiritual. Tudo isso aí, irmãos, são sinais da iminência da volta de Jesus. Por isso a igreja precisa ser despertada para esta realidade presente, para que a tua vida seja colocada em ordem no altar, a fim de que você seja levado no dia do arrebatamento. Amém? Se você foi abençoado, levante as mãos para os céus. Pai Santo, nós te louvamos, porque a tua palavra é sempre lâmpada para os nossos pés, é também luz para o nosso caminhar. A tua palavra, Senhor, nos esclarece, nos situa no tempo, na história, na realidade do cotidiano. Ó Deus, quando olhamos para as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, e que a mídia tem dado, e olhamos para a tua palavra profética, nós jubilamos, Senhor, porque a nossa redenção se aproxima. O dia de irmos para a pátria celestial se aproxima. Por isso, Senhor, limpa a igreja pela palavra. Ó Deus, que a santificação do corpo, a santificação da alma e a santificação do espírito seja uma realidade na vida desta igreja e na vida de todos que me ouvem no rádio, na internet e através dessas gravações. Pai, prepara os teus santos para a gloriosa volta de Jesus. A nossa oração será sempre: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.